Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, meus irmãos. Vamos abri-la em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante. O tema da mensagem é: a obediência é o caminho para uma vida bem-sucedida, para uma vida vitoriosa, né? Para uma vida de êxito. A obediência é esse caminho, não existe outro. Não existe outro caminho. Em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, o texto diz o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Desse oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo, os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada nos vales. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e esse que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Aí Saul respondeu: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Saul disse: fala. Samuel disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O profeta Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer
é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, mais uma noite maravilhosa que o Senhor nos concede, para que nós possamos louvar o Teu nome, adorar o Senhor, receber o alimento da nossa alma, que é a Tua Palavra, sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, aprendermos acerca da Tua verdade, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Nós somos gratos a Ti por esse privilégio, meu Pai, porque poucos nesse mundo desfrutam dele. Poucas pessoas nessa terra têm o privilégio de ouvir o que o Teu povo ouve, o que as Tuas ovelhas ouvem, a verdade, a palavra predestinada de sabedoria, o evangelho da graça de Deus que o Senhor revelou a Paulo. E nós queremos nessa noite subir mais um degrauzinho nessa nossa caminhada de obediência, de submissão. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a sabedoria para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade. E eu falo assim, meu Deus, porque a minha suficiência vem de Ti, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. E que tudo que seja falado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e também para o crescimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a maior arma que o diabo tem usado contra o povo de Deus é o falso ensinamento, o falso evangelho, a palavra de Deus pervertida. Por isso, esse mesmo engano aqui, que fez Saul perder o seu reinado, ele tem incutido na mente do povo de Deus hoje. Ou seja, o povo de Deus desobedece a Deus, desobedece ao mandamento. O mandamento significa o quê, hein? Uma ordem. Deus mandou. Deus ordenou, Deus deu uma ordem, por exemplo, que nós temos que congregar. Quando a igreja se congrega, isso é uma ordem, isso não é um recadinho de brincadeira. Então, o que é que ele faz? O povo de Deus desobedece a palavra, mas imagina na sua mente que através dos sacrifícios ele agrada a Deus e compensa a sua desobediência. Quando Deus está dizendo na sua palavra, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Ora, o que é que o povo de Deus, de uma maneira geral, mais tem feito nos nossos dias? Sacrifícios. Jejum, vigília, sobe monte, desce monte, lambe o pó da terra, esfola o joelho no chão. E a consequência disso é trágico. O povo de Deus não é bem sucedido, o povo de Deus não é vitorioso, o povo de Deus não reina em vida. Nós fomos chamados por Deus para reinarmos em vida, sermos pessoas bem-sucedidas, vitoriosas, bem-sucedidas no casamento, na educação dos filhos, sermos bem-sucedidos nos nossos negócios, ter os nossos sonhos se tornando realidade, ver as nossas orações sendo atendidas por Deus, desfrutar do ministério angelical, ter os anjos de Deus acampados em nosso redor. Nós fomos chamados para isso, mas poucos têm desfrutado disso. Poucos, essa é que é a grande realidade. Agora, para que o diabo consiga induzir o povo de Deus a uma vida de desobediência, ele precisa, de uma maneira muito sutil, convencer aqueles que Deus predestinou em amor
de que a obediência não é tão importante. Esse é o X da questão. Ele tem que, de uma maneira muito sutil, muito de leve, fazer as pessoas acreditarem que a obediência não é tão importante. E como é que ele tem feito isso hoje? Como é que o diabo faz isso através dos seus mensageiros, através dos seus ministros? Dizendo assim, irmão, isso é besteira. Essa coisa de obediência, o importante é você crer em Jesus. O importante é que você crê em Deus. O importante é você ter uma religião. Já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu? O importante é que você tenha uma religião, o importante é que você congrega, o importante é que você crê em Jesus. O resto é o resto. E o resultado disso é que nós temos hoje um monte de Saúls dentro da igreja, que vivem em desobediência a Deus. Só que a desobediência a Deus traz consequências terríveis. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 em diante, quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, olha o que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como é que o diabo trabalha, distorcendo a verdade de Deus. Deus não falou isso aqui. Deus disse o contrário. De toda a árvore do jardim, pode comer à vontade, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele já inverteu. É assim que Deus falou, que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Aí Eva respondeu, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Já chamou Deus de mentiroso. Sabe aquela história? Não, isso é coisa do pastor. Você tem que estar terça-feira na igreja, quinta-feira na igreja, domingo de manhã, domingo à noite. Não é bem assim. Já ouviu? Às vezes de pessoas que estão dentro do templo, com Bíblia debaixo do braço, ouvindo a palavra e tentando induzir você à desobediência a Deus. Está aqui, ó. Aí no versículo 5, ele continuou. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, nós conhecemos o resto, a sequência da história. Eu pergunto, como é que o diabo diz nos dias de hoje, quando as ordenanças de Deus, a verdade de Deus, é mostrada aqui na Bíblia Sagrada? Como é que ele diz? Não, está na Bíblia, mas não é bem assim. Já ouviu isso? Não, está na Bíblia, eu sei que está, mas não é bem assim. Qual foi o resultado dessa desobediência aqui de Adão e Eva? Perderam todos os benefícios de Deus, deixaram de reinar em vida. Por causa de Adão e Eva, toda a terra se tornou maldita. E para consertar esse estrago foi necessário que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fizesse homem, sacrificasse o seu filho numa cruz, derramasse o seu sangue na cruz do Calvário, para que assim ele reconciliasse o seu povo consigo mesmo. Então, meu irmão, quando Deus te dá vida outra vez, quando ele te conduz à igreja, ele está te reconciliando com ele. Esse é um processo de reconciliação. O problema, sabe qual é? É que esse tal de diabo aqui continua agindo nos dias de hoje, através dos seus filhos, dos seus ministros, com a mesma intenção que ele agiu aqui no Jardim do Éden. Só que agora, ele não usa mais uma serpente. Agora o diabo se manifesta através dos seus ministros, Paulo disse. Que assim como o nosso Deus tem os seus ministros, o diabo tem os ministros dele. Você lembra que Paulo falou isso? Vamos recordar, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. É através de pessoas. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. Paulo disse à igreja, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura
há um só esposo que é Cristo. Mas eu receio, disse Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Por isso que o Jesus que é pregado em muitos lugares aí fora, não tem nada a ver com esse Jesus aqui da Bíblia. O Jesus anunciado na maioria das denominações não tem nada a ver com o Jesus que nós anunciamos. Um Jesus que eles anunciam que para você receber uma bênção, você tem que oferecer um sacrifício de um jejum, oferecer uma fome para Deus, oferecer uma noite de sono numa vigília. Esse definitivamente não é o nosso Deus, não é o Jesus aqui das Escrituras. Se a mulher usa uma calça comprida, Deus joga no inferno. Se a pessoa diz que é de Deus e vai a uma praia, curtir um sol, dar um mergulho, já diz que a pessoa não tem o Espírito Santo. Se a mulher usa um batom, um esmalte, um blush, né? Olha, Deus riscou o nome dela do livro da vida. Então esse definitivamente não é o Jesus da Bíblia. É o outro Jesus que Paulo diz que eles pregam. Paulo diz: o problema é que vindo alguém e prega outro Jesus, vocês toleram. Quem é que idealizou esse outro Jesus? Quem foi que teve a ideia de criar um outro Jesus? Satanás. Diga Satanás. Tem aí fora um outro evangelho. O evangelho pervertido, o evangelho das correntes, do sal grosso, dos enxofre, do copo com água na frente do rádio, do óleo ungido, do culto de busca ao Espírito Santo, do homem que manda em Deus, a doutrina do livre-arbítrio, do diabo que pode pegar os salvos, do demônio que pode voltar com mais 7, das romarias, das procissões, das imagens de escultura, uma porção de coisa. Então, aquilo que há 2000 anos atrás Paulo receava que acontecesse, acabou acontecendo, irmão. Está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer ver. A serpente, com a sua astúcia, corrompeu a mente de muita gente que é de Deus. Tem muita gente de Deus com a sua mente corrompida. Aí você diz assim: pastor, quem é que prega outro Jesus que não é o Jesus que Paulo pregava? Quem é que prega, pastor Carlos, evangelho diferente, evangelho adulterado, evangelho falsificado? Veja aqui no versículo 13. Ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, se fantasiando, se disfarçando. Aí o apóstolo continua e diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Eu pergunto, qual é o objetivo dessa gente aqui, hein? Promover o quê? A desobediência. Impedir que os eleitos de Deus tenham conhecimento da verdade, distorcer a palavra. Você lembra o que é que Pedro falou na sua segunda epístola? Capítulo 3, versículo 17 e 18. Pedro disse assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tenham cautela, Pedro disse, para não acontecer, não suceder, que arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a verdade é, quem não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, é arrastado pelo erro desses insubordinados. Quem não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, descai da sua própria firmeza, não reina em vida, não desfruta dos benefícios de Deus. Então, irmãos, este é o grande drama desse mundo. É o grande drama, a luta entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás. Esse é o grande drama. A verdade de Deus, a palavra, quando é obedecida, ela produz um povo forte, ela cura. A palavra, quando obedecida, levanta o caído, dá ânimo ao desanimado, gera paz, alegria, prosperidade, vitória, e etc, etc, etc. Mas, por outro lado, tem a contrapartida. A mentira de Satanás produz o contrário disso tudo aqui. Escraviza as pessoas, adoece. Quem está em pé, cai. Desanima. Produz intranquilidade, produz tristeza, produz miséria, produz derrota. Por favor, creiam nisso aqui. Pastor, mas eu sempre ouvi dizer, pastor, que quem faz acontecer tudo isto aqui na nossa vida é o diabo. Não. Não é o diabo que faz isso acontecer. Não é o diabo que faz você ser um derrotado. Como essas seitas ensinam, né? Você está desempregado porque o diabo fechou as portas do emprego. Você está doente porque um espírito de doença entrou no teu corpo. Você está sofrendo derrota porque o demônio te derrotou. Não. Não é o diabo, não são os demônios. O que faz toda essa desgraça que acontecer na vida de um eleito de Deus é a desobediência a Deus. E o que produz desobediência a Deus são os falsos ensinamentos. Por isso a gente tem muito cuidado com a pureza da palavra. Porque só há duas possibilidades. Duas apenas, Carlos Augusto. Não existem três, não existe quatro. Ou você está com a tua vida fundamentada sobre as verdades eternas, sobre as verdades divinas, ou você está com a tua vida fundamentada sobre as mentiras do diabo. Só há essas duas possibilidades. Você quer ver uma coisa? Abra no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 37. Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos diz a Jesus assim: logo tu és rei? Aí Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, obedece a minha voz. Então não acredite que todas as pessoas neste mundo são da verdade, porque não são. Também não acredite que todas as pessoas desse mundo são filhos de Deus, porque não são. A Bíblia diz que há dois tipos de semente nessa terra, o joio e o trigo. A ovelha e o cabrito. Os vasos de honra e os vasos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Essa é a verdade da Bíblia. Você quer ver uma coisa interessante? Venha comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 34. Isaías capítulo 34, versículo 5. Espero que esteja na tua Bíblia como está na minha. Ok? Encontraram? Então Deus fala através do profeta Isaías e diz: porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Quer dizer que há um povo nessa terra que Deus já deu a eles um destino. Qual é o destino deles? A destruição. Nós já conhecemos muito bem isso. Quem conhece o Evangelho da Graça de Deus sabe que povo é esse. Quem não conhece fica, mas como é que pode? Eu não aceito isso, é uma injustiça. Deus criar pessoas para destruição, né? Como aqui hoje é um culto onde tem alguém visitando a igreja pela primeira vez? Nessa noite? Não, né?
Tem aquela jovem lá atrás. Qualquer dúvida, minha querida, final do culto pode fazer pergunta, tá, querida? Que a gente explica sem nenhum problema. Então, mais adiante do capítulo 43 de Isaías, Isaías 43, versículo 20 e 21. Deus continua e diz: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então está aqui as duas descendências, está aqui as duas sementes, está aqui os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que nós precisamos entender é que os filhos do diabo, eles têm uma missão nessa terra. Qual é a missão prioritária deles? Enganar, se possível, os eleitos de Deus. A mesma estratégia que o pai deles usou contra Adão e Eva lá no Jardim do Éden, os filhos dele usam contra toda a descendência de Deus. A mesma estratégia. Contradizem a palavra, tentam impedir que você conheça quais são os teus direitos, impedem que você tome posse da tua herança, tentam impedir que você reine em vida. Então, igreja de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, você tem que saber que Deus te predestinou a esse mundo para que você viva a tua vida nessa terra como mais do que vencedor. Não foi para você viver como mais do que derrotado, mais do que perdedor. Pastor, mas porque muita gente, mesmo tendo na igreja, mesmo estando Bíblia, mesmo cantando louvor, adoração a Deus, orando, vive uma vida de mais do que perdedor? Por causa da desobediência. Porque a verdade, eu quero ir lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. É essa aqui, ó. Isso é para você que é de Deus se maravilhar, se regozijar. Ele diz: a besta que viste era e não é. Está falando de um sistema religioso profano. Sistema religioso da grande meretriz e das suas filhas meretrizes. Aí ele diz: essa besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há dois tipos de pessoas nessa terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. E aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então quem é de Deus tem o nome escrito no livro da vida, desde quando? Desde a fundação do mundo. Por quê, pastor? Porque quando Deus criou o teu espírito, primeiro Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus te predestinou para você reinar sobre o mundo que Ele havia criado, sobre a sua criação, Ele já escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro e é para sempre. Paulo, quando escreve a sua epístola à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o 4 e o 5. Ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essa escolha que Deus fez antes da fundação do mundo se manifestou em Cristo. Então Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A tua certidão de nascimento está nos céus. Aleluia, glória a Deus. Está nos céus. Deus te predestinou para dominar sobre a sua criação. Em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está lá. Também disse Deus, falando com os anjos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou os seus filhos para dominar sobre toda a sua criação. Deus deu poder para os filhos dele dominar sobre a criação. Aí eu pergunto, quando é que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, perde esse domínio aqui? Quando é que ele perde? Quando ele dá ouvidos à serpente, quando ele desobedece a Deus, quando ele passa a não crer na verdade de Deus, naquilo que está escrito. Aí a serpente vem de lá, diz que o diabo vai te pegar, diz que você pode perder a tua salvação, que você tem que dar o teu dinheiro para receber de Deus uma bênção, que você é fraco, que você não tem jeito, que você vai ter o nome apagado do livro da vida, que você tem que sofrer, que você tem que gemer, que você tem que pagar o preço, quando Jesus já pagou todo o preço. É assim que ele faz. Por isso, a teologia da derrota está estabelecida aí fora. Porque é um contrassenso, né? Ao mesmo tempo que eles pregam a teologia da prosperidade, eles calçam a teologia da prosperidade com a teologia da miséria. Pastor Carlos, o senhor está dizendo então, com Bíblia na mão, que o demônio não pode mais me pegar? Não, nunca mais. Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Nós, da graça de Deus, não temos essa neura. Ó, porque o diabo, ó, porque o demônio, ó, porque está em derredor. Se abrir uma brecha, ele volta com mais 7. Não, não, senhor. Absolutamente não. Não há esta possibilidade, a não ser que você não creia na Bíblia. Eu creio. Abra em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. São palavras de Jesus. Jesus disse assim, falando do diabo, ele disse, Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Todos encontraram? Então ele disse, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, agora estava falando dele, Jesus, vence-o, tira-lhe a armadura que confiava e lhe divide os despojos. Havia um valente bem armado que guardava em segurança a sua casa, todos os seus bens, mas Jesus disse, só que veio um mais valente do que ele, venceu o valente, despojou de tudo que era dele e tomou de volta os despojos. Isso aqui Jesus fez na cruz. Para não ter dúvidas, antes de Apocalipse tem a epístola de Judas. Veja o que Judas diz. Essa epístola de Judas tem um capítulo só, né? Então o versículo 6, ele fala dos demônios, que são aqueles anjos decaídos, aquela uma terça parte que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. E ele dizia a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha só, venceu o valente, amarrou o valente, tomou-lhe os despojos, pegou os anjos decaídos, colocou em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por isso que nós ensinamos na igreja, que até a cruz do Calvário, era o império. O que aconteceu na cruz? Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pastor, mas eu sempre ouço dizer que se um crente for à praia, perde a salvação. Eu sempre ouço dizer, pastor Carlos, se uma mulher de Deus usar calça comprida, Deus apaga o nome do livro da vida. Se um filho de Deus ouvir uma música popular brasileira, Deus joga no inferno. Isso é o que a serpente diz, não o que o Espírito Santo diz. Eu vou te mostrar o que é que o Espírito Santo diz. Volte em João, capítulo 10,
versículo 27 em diante. João capítulo 10, versículo 27 em diante. O Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é ouvir com esses ouvidos de carne aqui. Com esses ouvidos todo mundo ouve. Essa palavra ouve a minha voz é obedece a minha voz. Meu filho, dê ouvidos a seu pai. Eu não estou mandando ele ouvir o que eu estou falando, estou mandando ele obedecer o que eu estou dizendo. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedece os meus mandamentos, cumpre as minhas ordens. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida passageira. Não, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pastor, e se pecar? Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Quem é que não peca? João disse: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Quem é que não erra? Quem é que de vez em quando não transgride a palavra em alguma coisa? Todos. Nós não vivemos na prática do pecado, contínua, habitual, repetitiva, mas de vez em quando fazemos algumas bobagens, não é? Então todos nós. Se pecar, pastor, vamos imaginar uma esposa que trata mal o marido trata mal a esposa, isso é um pecado. Uma pessoa que é de Deus, mas começa a negligenciar a sua vida espiritual, começa a não levar mais a sério as coisas de Deus, não vem mais a todos os cultos, vem no dia que quer e tem vontade, essas coisas assim. Porque quando se fala de pecado, o povo de Deus tem uma neura de achar que pecado é só adultério, prostituição, idolatria, ir na macumba. Oh, graças a Deus que eu não adultero mais, eu não me prostituo mais, eu não vou mais na macumba, eu não sou mais um idólatra. Tudo bem, às vezes não faz nada disso, mas é um péssimo marido, às vezes uma péssima esposa, às vezes um fofoqueiro, um mentiroso, uma pessoa invejosa, avarenta. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Então, se pecar, recebe de Deus disciplina, correção e açoite. Vamos ver isso. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 32 em diante. Vamos ler do 30 em diante, que fica mais compreensível. Salmo 89, versículo 30 em diante. O Senhor diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, aí o sistema religioso que está aí estabelecido, que a maioria já diz, Deus joga no inferno de cabeça para baixo. Isso é o que o sistema religioso diz. Isso é o que a serpente ensina. Mas vamos ver o que Deus diz, o que é que ele faz. Se um filho dele cometeu um erro, cometeu um deslize, cometeu uma desobediência. Então, versículo 32, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Eu punirei com vara as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade. Às vezes a pessoa está debaixo da punição de Deus, da disciplina divina. Deus fecha a porta, Deus não deixa ela ser bem-sucedida, as orações não são respondidas. Deus vai permitindo tudo isso. É a disciplina de Deus. E às vezes o açoite é uma morte prematura. Aconteceu com Saul. Desobedeceu, não foi uma vez só, foram várias. Aí Deus disse, chega! Não foi só perder o reino, agora você vai perder a vida. E morreu cedo, numa batalha contra os filisteus, e junto com ele os seus filhos. É o açoite de Deus, uma vida, uma morte prematura. Pastor,
Então, pelo que o senhor está ensinando, também não é verdade que se ensina de que eu tenho que pagar um preço para Deus me abençoar. Não. Jesus já pagou todo o preço. Isso é mais uma mentira do diabo. Olha, irmão, você tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, Deus não te abençoa. Você tem que pagar um preço caro. Não, 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 não. Todo o preço já foi pago. Abra em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Ok? Vamos lá. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, diga ninguém. Aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará? Graciosamente, ou você tem que pagar um preço? É por graça. Não é por sacrifício, não é por jejum, não é em troca do teu dízimo, nem em troca da tua oferta, é graciosamente. Se ele não poupou o próprio filho, Paulo diz, será que ele não nos dará, juntamente com o filho que ele deu, graciosamente todas as coisas? Dará. Dará. Mais adiante no capítulo 11, Romanos 11, versículo 6, Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Irmãos, a única coisa que pode impedir você de receber de Deus graciosamente tudo que você precisa para a tua vida é a tua desobediência. A única coisa que pode impedir isso aqui na tua vida é a tua desobediência. Nada mais impede. Agora, se você for desobediente, aí, meu irmão, Deus não tem compromisso com o desobediente. O desobediente, ele recebe de Deus disciplina, correção e açoite. Lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, deixa eu mostrar para você um exemplo clássico disso que eu estou dizendo para você. Juízes capítulo 13. Eu comecei com um exemplo prático de Saul. Vai lá, invade a cidade dos amalequitas. Mata homem, mulher, meninos e até crianças de peito. Os animais, os bois, os jumentos, tudo deles. Não poupa nada. Tem ordem mais clara do que essa? Tem. O que é que Saul fez? Primeira coisa, poupou o rei Agag. Era o rei, era o chefe dos amalequitas, era o primeiro que devia ser morto. Ele disse: não, senhor velhinho, também não vamos chegar a esses extremos. Eu acho que Deus estava meio irado, meio nervoso, mas amanhã ele está mais calmo. Vamos poupar o rei Agag. Chegou nos rebanhos de ovelha e disse: puxa vida, Deus mandou matar todas elas, mas tem umas tão bonitas, tão cevadas, tão gordas. Que ovelhas maravilhosas. Não, vamos matar só as magrinhas. As gordinhas, viu que às vezes tem vantagem de ser gordo. André agora gostou, né, André? Às vezes tem vantagem. Não, vamos poupar. Aí poupou o melhor dos rebanhos. E Deus está vendo. Aí disse: Samuel, vem cá. Me arrependo de ter constituído Saul rei de Israel. Porque Saul deixou de me seguir. Deixou de fazer o que eu mando. Por isso, eu já arranjei outro rei para colocar no lugar dele. Ele não vai mais ser o rei de Israel. Está vendo o que a desobediência causa? Me arrependo de ter colocado o meu filho fulano de tal num bom emprego, com um bom salário. Me arrependo de ter dado condições para ele comprar uma boa casa, ter um bom automóvel, pois agora vai andar a pé. Você já viu pessoas que já tiveram muito e não tem nada? Já viu? É isso que Deus faz. Então comecei com esse exemplo.
E quando Samuel chegou e disse: o que é que houve, camarada? Você não obedeceu o que Deus mandou? Não, pelo contrário, executei as palavras dele. Quando Saul acabou dizendo: não, eu fiz o que Deus mandou. Aí Samuel ouve uma ovelha, faz bé. Para quem sabe interpretar balido de ovelha, o bé, aquela Deus estava dizendo: mentiroso. Aí Samuel disse: espera lá, você fez o que Deus mandou? Fiz. E que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E de onde vieram essas ovelhas? Aí, para complicar mais ainda a vida de Saul, os boi. Boi e ovelha chamando ele de mentiroso. E esse mugido de bois que eu ouço. É como se hoje aqueles que deviam estar aqui não estão em casa e Deus dissesse: você cumpre a minha palavra? Cumpro. Cumpre mesmo? Cumpro. Você vem a todos os cultos? Venho. Quem é aquele que está deitado no sofá assistindo televisão nessa hora? É um clone? Alguém te clonou? Mais ou menos assim. Pegou o sujeito pela mentira. Eu comecei com esse exemplo prático e vou terminar com o exemplo prático de Sansão, que foi um dos principais juízes de Israel. Então, Juízes capítulo 13, versículo 1 em diante. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olha a disciplina de Deus. Punirei com vara as suas transgressões. Tornaram a fazer o que era mal perante Deus. Tornaram a desobedecer a palavra. Deus os entrega nas mãos dos filisteus por 40 anos. Derrota em cima de derrota, fracasso em cima de fracasso. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Preste atenção. A primeira coisa que Deus requer de Sansão, ainda menino, diz a mãe dele, era uma obediência. O menino vai ser nazireu desde o seu nascimento. Não pode cortar o cabelo. Vai viver a vida inteira com cabelão. Não pode beber vinho. Não pode comer coisas impuras. Sansão se torna um dos principais juízes de Israel. Enquanto Sansão foi obediente a Deus, ele foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Deus capacitou esse homem de uma força sobre-humana. Esse homem fez coisas grandiosas. Aqui no capítulo 14, vire a página, versículo 5. Ele vai com o pai dele e com a mãe dele, a Tímina, e chegando a, versículo 5 eu estou lendo, tá? E chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Imagine você te encontrar com um leão. Mesmo não sendo um leão velho, mas um leão novo. Pior ainda. Mais forte, mais vigoroso, mais cheio de força, né? Se depara com um leão que sai ao encontro dele. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Que coisa impressionante. Pegou o leão, rasgou ao meio. Dá para você ter ideia da força que Deus dotou esse homem aqui? No versículo 19. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele,
que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-e as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a ira e ele subiu à casa de seu pai. Como Deus usou esse homem? Como esse homem foi um instrumento poderoso na mão de Deus? No capítulo 15, versículo 14 e 15. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. O cara pegou uma queixada de jumento. O jumento tinha acabado de morrer, ainda estava fresco, defunto. Pegou o queixo do jumento, e com uma queixada de jumento na mão, matou 1000 homens. Dá para imaginar a força desse homem? Só que, ao contrário do que muita gente imagina, a força de Sansão não era proveniente do tamanho do cabelo. Tem gente que diz, Sansão, enquanto ele teve o cabelo grande, não tinha força. No dia que ele cortou o cabelo, perdeu as forças. Não. O texto diz que a força dele era proveniente do Espírito de Deus que se apossava dele. O cabelo era apenas um símbolo da sua obediência a Deus. Não havia nenhum vínculo mágico, místico, entre a força que esse homem tinha e o tamanho do cabelo. Não. Então a mensagem que Deus está transmitindo para a igreja aqui é que ele outorga forças àqueles que se dedicam a ele. Que Deus imputa força àqueles que são obedientes à sua palavra. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Durante muitos anos este homem foi usado por Deus de uma forma extraordinária. O poder de Deus se manifestava na vida desse homem de uma forma espetacular. Mas eis que de repente, algo acontece que faz as coisas mudarem. O que aconteceu que fez as coisas mudarem? O que houve? Esse homem começa a se envolver com uma mulher ímpia, uma filha do diabo. A armadilha do diabo veio através de uma mulher chamada Dalila. Dalila, nessa história, ela é símbolo da semente da perdição. Dalila é símbolo do falso evangelho, da falsa igreja, daquele outro Jesus que Paulo se referiu lá aos Coríntios. Essa Dalila que nós vamos ver aqui é aquele falso evangelho, são aqueles falsos ensinamentos que Deus abomina. Então preste atenção, Sansão não foi seduzido por uma mãe de santo, não foi seduzido por uma bruxa, não, ele foi seduzido por uma mulher bonita, uma mulher muito bonita, muito bem vestida, muito bem perfumada, muito bem produzida, com palavras doces, palavras amorosas, palavras suaves. E os filisteus usam esta mulher para, em troca dela descobrir qual era a razão da força de Sansão, eles dariam a ela dinheiro. Dariam uma alta quantia de dinheiro. Essa era a missão dela. Aqui no capítulo 16 de Juízes, versículo 4. Depois disto, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poder subjugar. Começou a pedir, começou a implorar, me declara, me diz por que você tem tanta força, qual é o segredo de você ser esse homem que vence tudo. Olha, irmãos, 3 vezes Dalila pediu a Sansão que lhe revelasse qual era o segredo da sua força. 3 vezes Sansão deu uma resposta mentirosa. Mas ele continuou flertando
com a mensageira do diabo. Tem gente que é assim. Vai resistindo, mas continua flertando. Continua mantendo um flerte com quem é do diabo. Quantas vezes eu tenho visto, o Carlos Augusto, o povo de Deus flertando com coisas que Deus abomina. Às vezes, começa a flertar com uma falsa igreja, com um falso irmão. Às vezes começa a flertar com um falso pastor, com um falso evangelho e vai por aí afora. De repente cai na armadilha do diabo, deixa de obedecer a Deus e começa a obedecer aos homens. Isso é terrível. Deixa de crer na verdade sagrada para crer na mentira de Satanás. O mensageiro do diabo, ele vai insistindo, e se você não for duro, se você não resistir, ele vai pouco a pouco minando a tua resistência, até que ele consegue induzir você à desobediência. Veja se não foi exatamente assim que aconteceu com este homem. Veja aí, versículo 16. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Já não aguentava mais a mulher todo dia, toda hora. Me revele. Eu te amo tanto, Sansão. Você é um homem maravilhoso. Você é de Deus. Eu queria só que você confiasse em mim. Diga para mim, conta para mim, né? Aí diz versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Se eu desobedecer isso, se eu deixar de fazer o que Deus determinou, a minha força se acaba. Deus não vai mais imputar força. O Espírito de Deus não vai mais se apossar de mim como tem se apossado. Eu serei como qualquer outro homem mortal. Disse Dalila. Qual o versículo? Não, versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele se lhe descobrira todo o coração, tinha contado a ela a verdade, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Que coisa linda, hein? Deve ter feito tanto carinho no cara, né? Oh, meu Sansãozinho. Você gosta de cafuné? Gosto, Dalila. Deixa eu fazer um cafunézinho na sua cabeça. E ele foi adormecendo, tal, né? Aí mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse é o grande engano. Errou, desobedeceu, transgrediu, começou a brincar com a verdade e disse: os filisteus vêm, mais uma vez vou derrotar essa turma. Mais uma vez Deus vai me usar de uma maneira poderosa e eles vão ver com quantos paus se faz uma jangada. Sem se aperceber que Deus já tinha se retirado dele. A força de Deus já não estava mais na vida desse homem. Terrível, né? Versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava moinho no cárcere. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo. Por favor, preste atenção no preço que este homem pagou pela sua tolice, pela sua idiotice, pela sua negligência. Os filisteus vieram, não tinha mais força, o prenderam, furaram os seus olhos, cegaram os 2 olhos de Sansão com fogo, colocaram Sansão dentro de um cárcere, no fundo de uma prisão, para mover um moinho, fazer o trabalho. Quem fazia era o boi. Amarrava o boi com aquela força, né? Ia girando aquele moinho de pedra grande. Não, tira o boi, coloca Sansão. Eu pergunto, será que não é exatamente isso aqui que acontece quando um filho de Deus entra em desobediência a Deus?
vem a cegueira espiritual, vem a prisão do pecado, o sofrimento, a humilhação, a derrota, a vergonha. É isso que acontece. Você vê que para o mundo, quando lê esse texto aqui, dá uma sensação que o diabo venceu o Deus Todo-Poderoso. Eita, o diabo levou vantagem, tá vendo? Viu só, irmão? O diabo venceu Deus na vida de Sansão. Não. Absolutamente não. Não tem ninguém que possa vencer o nosso Deus. O nosso Deus é o todo. Mas os filisteus, quando viram Sansão sem força, humilhado, cego, girando o moinho, fazendo o trabalho que cabia ao boi fazer, disseram: o nosso Deus, Deus Dagon, é mais forte do que o Deus deles. Dagon, Deus dos filisteus, venceu o Deus de Israel. Era isso que eles imaginavam. Por isso que Sansão é uma figura muito apropriada da igreja hoje. Esse homem aqui. A igreja, que era para ser poderosa, forte, sal da terra, luz do mundo, ela se deixou seduzir pela Dalila. Essa Dalila hoje chama-se o outro evangelho. Se deixou seduzir por um falso evangelho, por um evangelho pervertido. Porque, meu irmão, o poder da igreja se encontra na obediência a Deus. A igreja só é poderosa quando ela é obediente a Deus, quando ela é obediente à verdade da palavra. Quando a igreja, e a igreja somos nós, se deixa seduzir e se afasta da verdade de Deus, ela fica exatamente como Sansão. Sem poder, sem visão, escravo, humilhado diante de um mundo incrédulo. A igreja hoje, na sua maioria, vive humilhada. O mundo incrédulo zomba da igreja. Pensa que a igreja é um bando de abestado. Essa é a humilhação que a igreja passa hoje. Então essa história de Sansão é um alerta do nosso Deus. É um alerta do Deus que nós cremos, de que por mais forte que alguém seja, cairá se passar a desobedecer os seus ensinamentos. Esse é o recado. A prostituição espiritual sempre vai conduzir a pessoa à falta de poder, à cegueira e, por fim, à morte. Será que isso aqui não explica a cegueira que tem impedido o povo de Deus de ser capaz de discernir entre o verdadeiro e o falso? Será que isso aqui não explica a cegueira que tem impedido o povo de Deus de discernir entre a verdade e a mentira? Por isso que muitos vivem no cárcere, preso às doenças, prisioneiro de dívidas, prisioneiro de uma vida sem paz, prisioneiro escravo dos fracassos. Quantas vezes a pessoa é de Deus e diz: oh, eu queria que Deus tirasse logo a minha vida. Cada dia que eu acordo de manhã dá vontade de morrer. Minha vida é um sofrimento só. O que leva uma pessoa a isso? A desobediência. Então veja, os filisteus venceram Sansão não porque eles eram mais fortes do que Sansão. Eles venceram Sansão porque esse homem foi infiel a Deus. Isso aqui mostra que na realidade o nosso grande inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Não é o diabo, não é Satanás, não é o irmão do lado, não é fulano, não é Beltrano. É você mesmo. Se você hoje está fracassado, se você hoje está sofrendo, se você hoje está uma pessoa angustiada, cheia de tristeza, sem paz, enfrentando crises agudas no teu casamento, não é porque o diabo está na tua vida, não é porque o diabo está fechando porta, não é porque o diabo se introduziu no teu casamento, não, é porque você está sendo infiel a Deus. Tem nada a ver com o diabo aqui. Agora, se você se reconciliar com Deus, Deus vai te fazer forte outra vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não se reconciliar com Deus, você vai acabar no fundo de um poço, dentro de um cárcere, fazendo o trabalho do boi, como Sansão fez. Mas se reconciliar com Deus, Deus te fará forte outra vez.
Deus reconstruirá tudo que porventura tenha sido destruído na tua vida, em nome do Senhor Jesus. No versículo 22, versículo 22, diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui são os cabelos espirituais. Obediência. Logo após desobedecer, se arrependeu e começou a consertar a vida dele com Deus. Aí começou a se fortalecer de novo. É o arrependimento, irmão. É o voltar ao primeiro amor. É o voltar a ter comunhão com Deus como ele sempre teve antes. No versículo 26. Levaram Sansão para uma arena, cheio de filisteu nas arquibancadas. Disseram, traz Sansão aqui. Bota Sansão para divertir o povo. Cara cego, imagina. Aí faziam Sansão de palhaço, ia para lá, iam para cá. Um se ficava na frente dele, se abaixava, ele tropeçava, caía de cara no chão. Uma humilhação total e completa. Aí Sansão diz aqui no versículo 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a ela. Deixa eu me encostar na coluna que sustenta todo esse anfiteatro. Deixa eu me encostar nas colunas que são a base de sustentação dessa grande arena. Porque ele pediu. O cara nunca ia desconfiar o que ia acontecer, né? Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que ele matou na sua morte dos que ele matara na sua vida. Olha que final de história espetacular. Se reconcilia com Deus. Senhor, dá-me força pelo menos mais esta vez, para que eu me vingue desses filhos do diabo, para que eu me vingue desses homens perversos e maus, pelo menos por um dos meus olhos. Se encostou nas duas colunas que ele sabia que era a base de sustentação, empurra uma, empurra a outra, Deus lhe enche de força, Deus lhe renova o poder outra vez, e ele coloca abaixo todo aquele prédio grandioso e mata todo mundo. Então, se você crê na verdade de Deus, se você for obediente à palavra de Deus, Deus vai te dar força para você vencer todos os teus inimigos, meu irmão. Todos os teus inimigos. Agora, a única coisa que Deus requer, o que é? Obediência. É a única coisa que Deus quer. Por isso que o tema da mensagem é obediência, o caminho para uma vida bem-sucedida, para uma vida vitoriosa. Se você for obediente a Deus, pode se levantar o inimigo que for contra você, Deus vai te dar força para você vencer esse inimigo. Pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser um filho que entrou nos vícios, pode ser um problema que está atingindo teu casamento, pode ser o que for, Deus vai te dar força para vencer aquele inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero terminar em Efésios capítulo 5. Agora também, se não obedecer, Deus tira toda a tua força. E você pensa que vence e só perde. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ok? O apóstolo Paulo diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos do diabo.
sobre a descendência da serpente, sobre o joio, sobre o cabrito, sobre os vasos de desonra. Portanto, não sejais participante com eles. Não seja um participante com eles, não faça o que eles fazem. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Ninguém te engane, dizendo que você não precisa estar terça-feira à noite na igreja, quinta-feira à noite está de novo, que você não precisa guardar o dia do Senhor, que isso é uma bobagem. Ninguém te engane dizendo, não, celebração do Natal é em casa. Esse pastor Carlos é muito radical, ele ensina que é para deixar a família incrédula e vir para a igreja. Não, vão todo mundo para suas casas, que eu também vou. Você sabia que tem gente que prega isso? Que ensina isso? Ninguém te engane, dizendo que você tem que fazer uma fogueira santa, dar teu dinheiro a um falso pregador de televisão, para quem troca, Deus te abençoe. Que ninguém te engane, que a tua salvação se perde. Que ninguém te engane, que o diabo vai te pegar, que o demônio vai voltar com mais 7. Então, meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe essa noite a esse santuário para que você pudesse ouvir todas essas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Por isso Jesus disse, todo que é da verdade, ouve a minha voz, crê no que eu falo, obedece o que eu mando. Todo aquele que é da verdade. Quem é da mentira, entra pelo ouvido direito, sai pelo ouvido esquerdo. Jamais crê, jamais obedece, jamais se submete. Mas todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, disse o Senhor. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a